Se saudade fosse água, o meu coração já estava afogado. Se orgulho matasse, já estávamos os dois enterrados. Queridos, quando a gente olha para a vida do marido, da esposa, que foi embora, que está vivendo uma outra vida, a gente parece que cai numa situação de entorpecência da mente. A gente não consegue olhar o óbvio, a gente não consegue ver o óbvio. A gente só olha o superficial. E ao olhar o superficial, é claro que a gente vai tirar conclusões extremamente precipitadas. A gente não vai conseguir ver além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. E os nossos olhos são limitados, não enxergam todas as coisas, enxergam por partes. O apóstolo Paulo mesmo diz que agora vejo por partes como num enigma, mas chegará um momento que eu verei face a face. Nós temos essa limitação, nós temos isso, só que nós não avaliamos como essa limitação pode nos atingir e nos atingir de uma forma gigantesca. E aí eu estava no carro indo jogar bola esse domingo e eu ouvi essa música, né? Essa música que fala sobre postadores de mentira. Esse é o título da música, né? Postadores de mentira. E nessa música, o cantor ali, ele expressa que os dois acabam postando mentiras. Os dois acabam ali não querendo dizer a verdade, mas sentindo toda a verdade. E é isso que está acontecendo com homens e mulheres que estão vivendo a prática do pecado, que ainda não se renderam a Deus. Pastor, mas no caso, é só ele que posta mentira, é só ela que posta mentira, eu não posto. Pois é, porque você foi resgatado por Deus. Mas se você não tivesse sido resgatado por Deus, você também postaria. Seria uma guerra, né? Uma guerra, um posta uma coisa, outro posta outra coisa e fica naquela disputinha, né? Naquelas indiretas ali via rede social. A verdade é que os dois são orgulhosos, os dois estão passando ali por dificuldades tamanhas de enfrentar ali os seus sentimentos, de conduzir a situação toda, e aí começam a inventar coisas para parecer melhor do que o outro, para parecer que já superou e que está vivendo uma nova fase na vida, ou que a decisão de ir embora foi a melhor decisão possível, estão completamente felizes, mas na realidade é tudo mentira. É tudo mentira. Não dá para você acreditar nisso ou naquilo sem que você esteja presente, sem que você consiga vivenciar aquilo ali. Eu costumo dizer que atrás desta parede aqui existe um cômodo, existe um quarto, e eu não sei o que está acontecendo. Eu posso até presumir, mas porque eu não estou lá do outro lado da parede, eu não consigo saber com precisão o que está acontecendo. Nós precisamos, queridos, nós precisamos entender que a vida de quem está no pecado é uma vida completamente destruída, destruída mesmo, porque o pecado faz isso, o pecado o destrói. Mas eu quero analisar com você um pedacinho dessa letra aqui. A música chama-se Postadores de Mentira e eu não estou fazendo nenhuma apologia para que você ouça esse tipo de música. Estou apenas ressaltando que como eles evidenciam, eles tornam claro que estão fazendo algo que nós já dizemos aqui para vocês há muito tempo, né? A música vai dizer assim: se saudade fosse água, meu coração e o seu estavam afogados. Se o orgulho matasse, todos os dois já estavam enterrados. E nesse jogo de recém-solteiro, cada um demonstra que esqueceu o outro primeiro. Até inventam os beijos, mas ninguém divulga o desespero. E esta é uma realidade, querido. Seu marido pode ter saído da sua casa naquela felicidade toda, naquela alegria toda, achando que vai viver uma nova vida, mas ele se esquece que a nova vida tem os mesmos comprometimentos. A pessoa vai ter que se comprometer no novo relacionamento, a pessoa vai ter que se doar no novo relacionamento e vai cair novamente numa outra rotina. Agora só muda o parceiro, né? Só muda o parceiro. E aí quando ele se der conta da realidade, né? Quando ele perceber a realidade, ele vai estar na mesma situação que ele estava lá atrás e que ele não lutou,
E aí o que vai fazer? Pular de galho em galho? Essa é a realidade. Então eles, num primeiro momento, eles até vão dizer, estou bem. Mas depois, queridos, eles farão de tudo para não divulgar, né? Ninguém divulga o desespero. Mas o desespero existe, só não é divulgado. Só não é anunciado. E aí quando não é anunciado, é postado foto em restaurante, em viagem. Parece que tá tudo bem, né? Parece que é o casal 20, o casal dos sonhos, né? Você já deve ter visto isso, né, minha comadre? Você já deve ter visto aí seu marido lá com a mulher estranha, postando foto nos melhores restaurantes. Aquela viagem dos sonhos que você queria fazer, pois é, ele fez com ela. Mas não pensa que eles estão se divertindo. Não pensa que é a melhor coisa do mundo. Queridos, você vai ver fotos lindas, maravilhosas, paisagens deslumbrantes, mas muitas vezes a viagem foi marcada por brigas do começo ao fim, por desavenças, por incompatibilidade, porque eles deveriam estar com você. O marido deveria estar com você, a esposa deveria estar com você. Quantas e quantas vezes você chamou, convidou a sua esposa para fazer determinado programa com você e ela não foi? Ela não foi fazer, mas é incrível que agora você, de repente, num relance, passa pela rede social dela e encontra justamente fotos, vídeos dela feliz, alegre, realizado aparentemente nesse mesmo lugar, nesse mesmo programa que antes você queria fazer. Mas não se engane, queridos. Ela não vai divulgar o desespero, mas ele está lá. Ela não vai divulgar o desespero de alma que ela está sentindo, mas ele está lá. Ele está lá. E se você for um pouco mais detalhista, se você for um pouco mais observador, sim, você vai conseguir ultrapassar uma camada, não o todo, mas uma camada. Você vai conseguir perceber nos olhos, a janela da alma, que a sua esposa, o seu esposo não está feliz, que aquilo é um teatro, é uma encenação, é uma mentira, é um engano. Para eles mesmos e para todas as pessoas em volta. É a autovalidação. Eu estou em algo ruim, mas eu preciso transformar isso em algo bom, eu não posso divulgar o desespero. A música continua dizendo assim, você posta que tá bem, e eu posto que tá massa. Queridos, é exatamente o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Posta coisa que não existe. Muitas vezes é uma balada que ele nem está. Muitas vezes ele está no conforto do seu lar, no conforto da sua casa e posta uma balada, posta lá o baldinho de cerveja, aquela coisa toda, mas ele nem está no lugar. Mentindo que está bem, mentindo que está tranquilo, para não demonstrar, porque o orgulho é muito grande. Então ele simplesmente mente, engana, manipula. E você que está olhando para essa situação, você está caindo. Porque o seu olhar não deve estar naquilo que o seu marido, sua esposa está fazendo ou deixando de fazer. O seu olhar precisa estar em Cristo. Você não precisa confirmar que o seu marido está lá depressivo, que a sua esposa não está bem. Você já tem a palavra do Senhor para dizer que eles não são felizes. O seu marido jamais vai conseguir fazer uma outra mulher feliz a não ser você. A sua esposa não vai fazer outra mulher feliz, outro homem feliz a não ser você. É uma realidade, é um pacto que foi feito um pacto de casamento, uma aliança matrimonial, a qual Deus chancelou, a qual Deus foi testemunha. Mateus capítulo 2 vai dizer, eu sou testemunha do teu casamento, da mocidade. Então perceba, analise, saiba que não vai haver felicidade do outro lado, é engano, são momentos de satisfação, de contentamento, mas que passam num estalar de dedos, num piscar de olhos, e o que resta serão mentiras. Foi massa, foi da hora, eles planejaram a viagem dos sonhos, a viagem que você queria fazer, e foram na viagem, mas não curtiram a viagem. Mas o que restará para eles? Mostrar que foi lindo, maravilhoso, foi tudo bom, mas você não viu o quebra-pau. Você não viu o desespero de alma de estar num lugar dos sonhos com alguém que foi apenas uma decisão equivocada,
precipitada, tomada num calor de momento, tomada à base de uma influência maligna, uma influência pecaminosa. Não, você não estava lá para perceber tudo o que estava acontecendo. A única coisa que você viu foram postagens mentirosas, enganosas, que apenas validam o bem-estar social, o status social, mas não validam o que eles realmente estão vivendo, o que eles realmente estão sentindo. Você sabe aquele presente de Deus? Pois é, eles sabem que não é presente de Deus. Eles sabem que é presente de grego. Eles sabem. Queridos, não se engane. Não se engane. Você posta que tá bem, eu posto que tá massa. Você posta no barzinho, eu posto na balada. Mas os dois estão sozinhos da Silva. Essa é a realidade. Você posta que tá bem, eu posto que tá massa. Isso acontece. Isso acontece muito. E como eu gosto de não deixar apenas na minha palavra aqui, eu deixo um cantor, uma banda, né, de sucesso aí, deixar escancarado, para que você saiba que é assim que funciona. Mentiras em cima de mentiras. Seu marido está completamente infeliz, desesperado, mas ele não vai divulgar o desespero. Há outras questões que tomam conta do coração dele, como o orgulho, como nós lemos lá na primeira estrofe. O orgulho faz com que a pessoa fique ali, sofrendo, amargurada, terrivelmente destruída pelo fracasso das suas decisões precipitadas, mas não dá o bracinho a torcer. Querido, continue orando, continue clamando pelo seu marido, pela sua esposa. Eles ainda vão enxergar a realidade. Eles ainda vão enxergar a realidade. Queridos, o filho pródigo, lembra da história do filho pródigo? A Bíblia nos conta que ele saiu com uma boa quantidade de dinheiro e viveu de forma terrível, gastando tudo o dinheiro. Gastando tudo mesmo que podia. Gastou tudo que tinha. E você sabe o que aconteceu com ele? Veio uma fome muito grande naquela localidade. E ele teve que trabalhar como tratador de porcos. Mas perceba que quando vem a fome, ele imediatamente tem que trabalhar como tratador de porcos. Não tinha mais o dinheiro da herança que ele pegou do pai. Não tinha mais. Ou seja, ele mesmo não tendo mais o dinheiro da herança, ele não volta imediatamente para o pai. Ele precisa passar por uma situação terrível, calamitosa mesmo, até que ele deu o braço a torcer. A Bíblia diz que finalmente a venda dos seus olhos caíram, ele conseguiu enxergar a realidade, mas o fato é que quando a fome vem, ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais condições de sobreviver e ele precisa procurar um emprego, e ele aceita o pior emprego possível, porque era o único que tinha, e ali nem comida ele tinha. Não dava nenhum prato de comida para ele, era ali a situação dele. Ele desejava, naquele momento de fome, de cansaço físico, ele desejava comer até o alimento que era dado aos porcos. Veja que situação degradante. E muitos cônjuges vão chegar nessa situação para só então reconhecer que estão fazendo a coisa errada. Além de estarem mentindo, vão ter que ter os seus orgulhos quebrados. Vão ter que ser destruído, completamente moído. É por isso que muitos maridos e esposas ainda não voltaram, porque ainda não se cumpriu tudo que precisa cumprir. A Bíblia fala que muitas vezes o cálice precisa se encher. Às vezes está para o meio, às vezes está um pouquinho acima, mas ainda não encheu completamente. Mas a hora que encher, vai derramar, querido. A hora que encher, sim, o seu marido vai enxergar a realidade, sua esposa vai enxergar a realidade. Essas postagens todas, essas falsas ideias que eles passam de felicidade vão desaparecer. Você vai conseguir perceber com seus olhos naturais. Você vai ver que todo esse sonho maravilhoso que eles postam por aí é mentira, é engano. Não se atemorize pelo que eles estão vivendo. Não se atemorize.